Graça e paz, meus irmãos. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, Sandro Silva. Meu canal CCD, Conversa com Deus. Fique à vontade para também colocar algumas perguntas no comentário, observações. Dá um like, deixa um like para a gente poder ter sempre esse bom ânimo de estar fazendo e buscando aquietar, acalentar o coração vossos, né? Nossos, no sentido que eu também estou sendo privilegiado nisso. E me venho agora postando isso, uma ideia em respeito de 1 Timóteo, né, que fala contra a vaidade e a avareza, trata também dos homens ruins, né, valores e bens, o necessário à manutenção da vida aqui na terra e a raiz de todos os males. Amém, meus irmãos? Vou estar aqui fazendo a leitura, acompanhando um fato decorrente comigo também, para a gente também entender que nós somos seres humanos e estamos propensos a determinadas questões, né? E aí eu coloco uma interrogação nessas questões, porque são algo que nos aflige, nos faz curvar, nos reduz, né? Nos diminui, nos rebaixa durante nossa trajetória nessa longa vida aí, nessa longa estrada. E aí então eu vou trazer esse entendimento, lembrando também que acaba sendo um complemento do meu vídeo em Mateus 6, né, que fala justamente da ansiedade, né, do afã e da ansiedade, no meu vídeo do afã e da ansiedade, porque depois desse vídeo teve um outro que eu postei, né, então não é o último vídeo. Amém? Então vamos aí, vamos fazer então aqui uma oração. Graça e paz, Senhor meu Deus, quem vos fala sou eu, teu filho, teu servo, Sandro Silva, pedindo ao Senhor que possa nos esclarecer com esta tua palavra bendita, neste instante, neste momento, em 1 Timóteo 6, a partir da linha 5, pedindo a Ti, Senhor, que possamos nós, Senhor, compreendermos verdadeiramente e fazermos uso da Tua palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Pai. Peço a Ti, Pai, discernimento, entendimento, durante todo o comentário desta palavra vossa, pedindo a teus anjos, Senhor, que possam ser presentes também aqui neste instante, pois onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, vós estaria presente em espírito e verdade, Senhor. Estamos nós aqui, todos nós, Senhor, presentes, Pai, pedindo a Ti, ó Senhor de luz e misericórdia, que possa nos fortalecer e nos dar o Teu alicerce, para que com o sustento Teu possamos superar e resistir a todas as intempéries e dificuldades da vida. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O título é Contra a Vaidade e a Avareza, ok? Bom, primeiramente dizer que essa carta de Timóteo, Paulo escreveu, né, com o intuito de alertar a Timóteo e a igreja a qual ele já fazia parte, lembrando também de Alexandre e outros irmãos que eram dessa caminhada de fé, que traíram, né, se tornaram apóstata, né, por assim dizer, conheceram a fé, verdadeiramente a fé, e viraram as costas para ela, né. Aqui ele ressalta a questão de homens vindo querer se aproveitar dos irmãos, né, em bens, riquezas, valores, tá? E
E nesse ponto aqui também ele traz à luz acerca do quão é importante, ou o que é mais importante, se são os valores ou se é a fé, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Aonde está depositada a sua fé, a minha fé? É na riqueza, é nos valores ou é em Deus verdadeiramente falando? Não é verdade? Eu vou começar aqui com a leitura desde a linha 5 para a gente poder ir aos poucos abordando e logo em seguida eu faço minhas colocações, tá bom? Linha 5, capítulo 6, linha 5. E constantes desavenças de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, que supõem que a piedade é uma fonte de ganância, aparta-te dos tais. Bom, meus irmãos, nesta linha 5 aí, você vê que eles veem a piedade como uma fonte de ganância, né? Piedade como uma fonte de ganância. O entendimento claro aí é que essas pessoas vãs, né? Essas pessoas iníquas, por assim dizer, elas tomam proveito de um título piedade, porque a posição, ela é uma posição de piedade, é uma posição de simplicidade, é uma posição de humildade, generosidade. E existem pessoas que veem isso como fonte de ganância e querem tirar proveitos para si por meio disso, se infiltrando no meio de nós e usurpando, né, de todo o valor, toda a moeda, todo o dinheiro que possa circular nesse nosso meio, que no caso seria para a obra, para a finalidade própria. Existem pessoas que fazem isso, né? Sem falar também, claro, nas pessoas que adentram a nossa doutrina, não vou dizer mais as pessoas vãs, né? Mas vou dizer pessoas que querem mudar de vida, financeiramente falando, com uma expectativa de que adentrando será ela beneficiada nesse sentido, tá? Isso é algo muito comum, né? Tanto é que isso aí, no caso, seria um egocentrismo ou uma ação egocêntrica, né? Que é onde a pessoa é o centro da atenção e aquilo ao qual ela está participando gira em torno dela para beneficiar unicamente ela. Isso é o egocentrismo, né? E cultos também. Aí estamos falando que ela infiltrou em nosso grupo nos cultos que deveriam ser cristocentrismo, né? Cristocêntricos, os cultos, que é só para Jesus, para Deus, né? O culto ele deve valorar a Deus, né? Nesse sentido. E aí acabam fazendo algumas deturpações, né? Culto da prosperidade é um exemplo, né? O culto da prosperidade não tem nada biblicamente falando, né? Que haviam cultos nesse sentido. Toda a igreja que aqui nos evangelhos a gente encontra, eles faziam cultos cristocêntricos para Deus. Fazer entender ou saber o homem, né, das propriedades e valores que nós devemos ser detentores para poder reverenciar a Cristo, a tudo o que ele fez, a tudo o que ele faz ou também a tudo o que ele irá fazer. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Cabe a nós termos um entendimento desse caminho ao qual ele percorre
e nos proporcionou o exemplo para que nós possamos também, né, seguir, mas fazer para Ele. Por isso que o culto é para Ele e não para nós. Ok? Aí na linha 6 aí. Mas grande fonte de ganância é a piedade com contentamento, né? Isso daí também fazendo reverência aos homens ruins, né? Que se aproveitam da piedade como uma fonte de ganância, entendeu? Aí aqui ele coloca, grande fonte de ganância é a piedade com contentamento, né? E aí na linha 7 eu fiz até uma anotação aqui, sobre a questão de bens e valores, né? Nós, seres humanos, aí eu já não estou dizendo que somos pertencentes a um determinado grupo, mas nós, seres humanos, colocamos muito a nossa fé em bens, valores, riquezas, no nosso punho, na nossa força de trabalho, né? E quando fazemos isso, irmãos, nós que somos pertencentes à igreja cristã, a gente está deixando de lado o valor maior, que é credibilizar e colocar essa esperança em Deus. Inconscientemente nós fazemos isso e nos damos conta disso quando estamos nós, como é que fala, em, em, um, em uma nuvem de preocupação, em uma nuvem de dificuldade em tomadas de decisões, nós acabamos por mergulhar numa condição onde nós credibilizamos a nossa capacidade em buscar e conquistar as coisas e deixamos Deus em segundo plano. No que nós afirmamos, Deus é o nosso Criador. Deus é quem nos proporciona as coisas. Deus é quem nos beneficia as coisas. Presenteia, nos faz adquirir, nos faz chegar. Quando nós falamos isso e nos comportamos com ansiedade em relação às dificuldades nas despesas diárias, cotidianas, assim dizer, a gente está retirando a divindade, né, crística nesse sentido, né, voltada para Deus, de confiar verdadeiramente. A palavra em Mateus, ela nos traz isso, né, para que nós descansemos, né, não nos preocupemos com o amanhã, pois até Salomão, no seu esplendor, jamais conseguiu se vestir tão belamente como os lírios do campo, né? Frondosos. Deus faz isso até com os lírios do campo. E ele fala também da alimentação dos pássaros, que eles não se preocupam, eles não armazenam. E Deus também cuida da alimentação, cuida deles também, e porque não vai cuidar de nós, né, que somos filhos dele, para nós descansarmos. E nós deixamos isso nos vencer. E nesse sentido, a gente tira essa nossa confiança. Veja que muito, creio eu, né? Claro, muito do que nos acontece nesse sentido, perder um emprego, a ter uma dificuldade financeira, mas uma preocupação sobre as contas diárias, né? Água, luz, telefone, internet, alimentação, medicação, veste, aluguel, um monte aí. A gente deixa essa preocupação derrubar a nossa fé maior em Deus. E o que o texto fala, né, que aonde está a tua fé? Porque a gente diz ter a fé em Deus, mas praticamente está crendo que nós é quem somos detentores
Nós que somos capacitados em nós mesmos, em alcançar, em sanar, em alimentar, em pagar isso, pagar aquilo, a gente tira a autoridade de Deus. Então Deus faz isso, nos, nos tira da comodidade, nos dá aquele saculejo mesmo, para que nós compreendamos que não estamos no caminho certo e não somos nós os responsáveis por essa veste, essa boa veste, por este bem material, no caso aqui o meu carro, né, o automóvel. Ah, monetariamente, não é você quem está trabalhando e trazendo o sustento, não, é Deus quem está executando a manutenção de todo esse processo no teu cotidiano, no seu dia a dia. E a gente se esquece disso. E em meio a esse conflito psicológico, a gente deixa de ouvir a voz de nosso Senhor, que é o que é mais adequado. Por isso que ele fala, quando a gente está nessa insanidade, a gente deixa de ouvir a Deus. E ele, se apercebendo disso, né, dá esse saculejo em nós para que nós possamos voltar ao centro, cristocentrismo, por assim dizer, né? Que é aqui na linha 8, o necessário. Ah, não, eu não li a linha 7 ainda não, né? Aqui, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e sem dúvida nada podemos tirar dele. Essa consciência, essa linha 7 aqui, em Timóteo 6, linha 7, ela. Veja só, vou ler de novo. Porque nada trouxemos para este mundo, e sem dúvida nada podemos tirar dele. Nós não vamos ter que acumular riquezas aqui desse mundo, porque nada daqui iremos retirar. Nada físico, nada material será retirado desse mundo. Então, por que a preocupação? Se cremos, veja só, se cremos verdadeiramente, né, temos a fé que Deus nos proporciona, a esperança que Deus nos proporciona de todas as suas promessas que serão feitas, nós temos que mergulhar literalmente neste entendimento, o desapego, o desenlace, né? Deixar que as coisas materiais não sejam um empecilho para que nós alcancemos a verdadeira riqueza, que é a fé, a esperança. Essa riqueza nós temos a obrigação de acumular. A esperança, a fé. Fé que não é nossa, repito, fé que não é nossa, e sim de Deus, depositada por Deus. Na linha 8 fala assim: o necessário à manutenção. Agora eu vou trazer para vocês, para nós, para mim, para nós, o que é necessário para nossa existência, né? O que devemos apregoar, memorizar, estabelecer em nossas mentes do que é necessário para que não tenhamos essas tais preocupações insignificantes até no sentido da palavra. Linha 8. Tendo, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Tendo nós, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Não ficamos contentes com isso, meus irmãos. A vista, o pecado da vista, do vislumbre, do outro, tendo luxo, no caso luxúria, um exagero daquilo que necessitas verdadeiramente ter. Que o necessário é isso aqui, ó, sustento e abrigo.
necessário. Sustento e abrigo. E aí o sustento e abrigo eu levo até para o lado teológico da palavra, né? Sustento, a palavra de Deus, o alimento. O abrigo no esconderijo do Altíssimo, nos braços, debaixo das asas do Onipotente, a sombra, né, do Onipotente descansará. Estejamos contentes com isso. Olha aí a nossa fé, o nosso principal objetivo, a nossa meta em conseguir conquistá-la, né? Linha 9, porque os que crerem enriquecem caem em tentação e em laço. Perdão, não que crerem, perdão. Porque os que querem enriquecer caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências nécias e danosas que submergem os homens em perdição e ruína, né? É pecado ser rico, meu irmão? Não, não vou ser hipócrita aqui de dizer, eu nunca pensei em ser rico, de maneira alguma, mas eu, hora, volta e meia, né, já há um tempo para trás aqui, né, antes desses vídeos esclarecedores, têm sido esclarecedores para mim, creio que para vocês também, eu estava meio que abissal, profundo, sabe? Mergulhado numa questão, eu falava, Senhor, eu sei que eu não devo buscar a riqueza desse mundo, mas tenho eu que trabalhar, Pai. Tenho eu que trazer o sustento, Pai. O alento para mim, para minha família, para os meus filhos, minha esposa. E, sabe, aquele conflito e tudo que nós fazemos é sempre, né? Nós que trabalhamos no dia a dia, a gente sabe disso. É tudo no limite que a gente vive. Contas, né? Eu já falei aqui, não vou repetir essas coisas de novo, porque até entristece se falar, né? Se lembrar. E graças a Deus, Deus tem tirado isso de mim. E esse conflito me tomava, pai, mas temos que trabalhar. E aí eu vou lendo, né? Vou buscando o esclarecimento na palavra e ele me traz todas essas respostas, porque é algo insignificante, desnecessário. Se a minha fé é verdadeiramente a qual nós devemos crer em Deus, que Ele supre, que Ele guarda, que Ele zela, que Ele nutre, que Ele cura, que Ele faz prosperar. E eu não digo prosperar no sentido de enriquecer, eu digo prosperar no sentido da palavra, porque ele diz que a verdadeira riqueza é a crença, a fé nele, a glória. Essa é a verdadeira riqueza. E a gente se deixa levar por aquilo que eu estou falando aqui, por esse pecado à vista, né? De ver o outro com luxúrias, né? Exageros. E que são coisas desnecessárias. São coisas que a gente vê que não precisamos nós de todo aquilo, pois aquilo é um veneno para nós. Olha aqui a palavra da linha 9. Porque os que querem enriquecer caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências nécias e danosas que submergem os homens em perdição e ruína, que mergulham os homens em perdição e ruínas. O dinheiro faz isso. Mas tem pessoas que não conseguem até serem verdadeiramente honestas consigo mesmo. Mas eu não vou ser assim, né? A gente não tem, eu não sei. Eu creio que eu vou acabar, eu vou acabar. A não ser que Deus ponha a mão verdadeiramente e diga, não, mas eu falo logo algo que eu não tenho nem certeza. Vou cair sim, vou cair.
Se eu for tomado por riqueza, eu vou esquecer do Senhor. Eu não quero esquecer do Senhor. Se Ele me proporcionar, que Ele me guarde, que Ele cuide de mim verdadeiramente, que Ele me tome. E chego até a falar como Paulo, não sou mais eu quem caminha, é Cristo que caminha em mim. Porque eu não vou querer ser desviado da crença que me toma nos dias de hoje, neste exato momento, daqui por diante. E isso é importante para nós. Se o sofrimento, se o vitupério for algo que esteja na minha jornada estabelecido e ordenado por Deus, que assim seja, que Ele me dê força, capacitação de superar a todas as dificuldades. Não vou eu mais enlouquecer com as contas a serem pagas, sabendo dessa verdade. E eu me apropriando verdadeiramente, com fé e esperança dessa verdade, quero seguir com Deus em frente. Para isso, preciso eu ter uma posição. Lá em Mateus fala, não podemos seguir a dois deuses, né? Mateus 7, né? O dinheiro e a Deus. No caso, isso, né? Dois senhores, né? O dinheiro e a Deus. Porque ou vamos servir os dois maus, ou um dos dois vai ficar sem o verdadeiro cuidado, a verdadeira reverência. E entre dinheiro e Deus, qual você vai preferir? Seja honesto. Deus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, né? Por assim dizer. Na linha 10, raiz de todos os males. Raiz de todos os males. Então, o que é a raiz de todos os males? A ruína é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Né? Quando ele fala que transpassaram a si mesmo com muitas dores, eu vejo pessoas se virando contra outras pessoas por conta do dinheiro, por conta da ambição em relação ao dinheiro, deixando valores de lado, deixando o que verdadeiramente nós temos como essência em nós, que é o amor, a caridade, honestidade, tolerância, abnegação, compreensão. Tudo isso a gente deixa de lado a partir do momento que deixa ser levado pelo valor, pelo dinheiro, por aquilo que nós acreditamos que é o mais importante. Então, essa é a batalha que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Teve uma pregação ontem que essa palavra não sai da minha cabeça, né? Já há muitos anos não sai. Ontem, como me trouxe o refresco na memória, eu lembro, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Ele disse ontem, né, o pastor Rafael, não é Satanás o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque Deus não tenta ninguém, lá em 1 João fala, né? Deus não tenta ninguém. 1 João não, perdão. Em Tiago. Deus não tenta ninguém. Mas nós é quem permitimos, né, essa tentação. Deus prova-nos, né? Isso é que é verdade. Então, meus irmãos, permita ser provado por Deus nesse sentido. A tentação não, a tentação é nossa escolha. Você escolheu ser tentado, mas se aquilo não é algo valoroso ou importante para você, jamais vai te fazer cair, jamais vai te fazer naufragar, afundar. Entende isso? Eu sei que a primeiro momento, quando você se impacta com essa
leitura, essa palavra de Deus, a gente, se não está vivenciando, a gente meio que passa desapercebido, como muito. Eu já passei por umas 3, 4 vezes por essa palavra. E hoje ela me traz um maior sentido, verdadeiramente falando, em razão de tudo que eu já venho passando. E veja só o quão benéfico foi toda a minha condição passada, atual, para me fazer compreender ao pé da letra. Aqui eu estou compreendendo pessoas que como é que fala? Infiltram-se na nossa sã doutrina com pensamentos deturpados, valores invertidos, querendo se beneficiar da piedade, da caridade em benefício próprio. Por isso que em Tessalonicenses Paulo fala: aquele que quiser comer, que trabalhe, né? Tem muitos pastores que não trabalham, né, para viver em prol da doutrina, mas não verdadeiramente vivem o alimento sólido, né? Eu digo isso para esses que não vivem, tá? Não estou fazendo uma generalização, não. Primeiro que eu não concordo, entendeu? É minha opinião própria, tá? E segundo que Paulo deixa categoricamente isso aqui. Paulo foi um fabricador de tendas. Ele mesmo tirava o sustento dele, né? Claro que a confiança dele era no Senhor, mas ele trabalhava para isso, para que ninguém falasse ou tivesse nada o que falar que ele estava se aproveitando. E aqui ele traz essa verdade na linha 5, né? Que a piedade é uma fonte de ganância para alguns, né? Então aparta-te dessas pessoas, né? Para que nós nos apartemos. E a sã consciência aqui em si do que é mais importante para nós, né? Tendo, porém, o sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Amém, meus irmãos? Então aqui eu falei, homens ruins, esses que se beneficiam, valores e bens, que no caso nós não trouxemos nada para este mundo e sem dúvida alguma não levaremos nada deste mundo. Então não tem por que nos preocuparmos, né? E linha 8 e 9, o necessário à manutenção da vida. O que é necessário à manutenção da vida? Sustento e abrigo. Sustento e abrigo. E para finalizar, raiz de todos os males. Qual é a raiz de todos os males? O dinheiro, né, meus irmãos? E quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Deus tenta alguém? Não. Deus prova-nos. O tentar é para aquele fraco, que ele tem a fraqueza, a facilitação em se desviar ou cair em tentação. Mas a aprovação vem de Deus, a tentação não. A tentação, ela é do diabo. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, eu espero que essa palavra possa ter um efeito maior até do que teve aqui comigo. Espero verdadeiramente, sinceramente, que você possa se tranquilizar nesse momento, porque eu trouxe essa palavra com esse sentido, da mesma forma que ele me traz esse alívio, essa paz interior, que possa também levar para cada um de vocês que estão passando no mesmo processo ao qual eu me encontrei, e que possam vir a estar e permanecer no processo no qual eu me encontro, ou até melhor do qual eu me encontro. Amém, meus irmãos? Fiquem em paz, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que o Espírito Santo, saudoso Espírito Santo,
né, a harmonia, a sociabilização possa estar com todos vós para todo sempre. Que todos digam amém. Um forte abraço. Fiquem em paz.